Olá, seja bem-vindo ao canal Caminhos de Felicidade. Aqui só notícias boas, informações úteis para a tua felicidade. Essa semana, no Evangelho no Lar, que nós fazemos com o nosso grupo, Lar Frei Beto de Cristo, surgiu uma pergunta que é tema de muitas palestras, de muitos padres falam na missa, muitos espíritas falam a respeito. E é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vem a pergunta da Luciana até: quem consegue amar a Deus sobre todas as coisas? E as pessoas então assustadas e com medo, porque a religião, as religiões nos impunham, você tem que acreditar num Deus que você não vê, que te castiga, que te manda para o inferno. Então você tem que gostar dele, amar sobre tudo. Amar mais do que qualquer coisa, amar mais do que o seu filho. E aí as pessoas com medo falam, eu amo. E não ama, porque não sabe o que é esse Deus. E o que é que foi que Jesus falou de verdade. Vamos analisar? Infelizmente, as religiões colocaram a coisa de um jeito que a população ficasse com medo do inferno. Salvação seria com a igreja. Porque os padres, que são homens de Deus, né? Padres, bispos, o Papa, né? Continuação de São Pedro, grande mentira. E então você precisa passar por lá, pagar o dízimo, ser fiel, não fazer nada. Os evangélicos, então, nem beber pode, nem o vinho que Jesus tomava, está lá o tempo todo mostrando o vinho, não pode beber vinho, porque é pecado, olha só. E é gozado, né? Os babacas, não pode beber. Jesus bebia vinho, por que, que nós não podemos? Está tão evidente aí que houve interpolação, interferência da igreja, não pode beber vinho, não pode beber álcool, você vai para o inferno, e lá no inferno você vai torrar. Então a gente vem trazendo esse medo. E aí coloca, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que você vai amar um Deus que você não vê? Aquele velho de barba branca, que você chama, grita, ele não te aparece. Como é que você vai amar essa pessoa que você não sabe? Então, por medo, você fala, eu amo. Você não ama. Primeiro que você não sabe o que é o amor. Segundo, não sabe quem é esse Deus. Qual é a imagem dele, que você procura uma imagem, né? Um velho de barba branca, mas como é que eu chamo e ele não me aparece? E esse Deus aí que diz que é bom, né? Muito bom esse Deus. Por que que nasce a criança aleijada, o cego? Não, mas isso aí é um fenômeno normal. A pessoa é feliz. Ah, o cego ele é feliz, ele não enxerga, mas ele é feliz. O aleijado, né? E fica na cadeira de roda a vida inteira. Que bondade é essa? E outros aí nascem saudáveis, bonitinho, tal, loinho, olhos azuis. O outro pretinho ali, não consegue emprego, né? Não tem dente. Tá, cadê a justiça desse Deus aí que a igreja fala? Não, a justiça de Deus. Rico não entra no céu, só o pobre, mas eles são ricos. Os pastores, né? Então, um monte de enganação. Aí fala, você tem que amar esse Deus aí, extremamente injusto, mas você tem que amar. E outra, você tem que temer a Deus. Aí você tem medo do cara e você ama. Como é que você ama um cara que você tem medo? Você sabe como isso é inconsistente, totalmente errado? E é gozado que as pessoas engolem isso, medo, medo, e falam, não, eu amo. Ama nada. Não sabe o que é o amor, não sabe quem é esse Deus, mas por medo fala, não, eu amo sim. Se eu não falar que amo, eu vou para o inferno. Mas no fundo a pessoa fica, como é que eu posso amar se eu não conheço esse Deus? E é uma palavrinha que muda tudo. Como é que Jesus falava na verdade? Primeiro, Jesus falava, vós sois deuses. Então ele dizia que nós tínhamos o poder, porque Deus estava dentro. Era uma questão de conexão. Quando você ora, quando você pede, o Deus se manifesta dentro de você.
Você é filho de Deus e tem o poder que Ele te dá, mas você precisa entender, despertar, conhecer isso. E o trabalho de Jesus era fazer com que as pessoas sentissem: eu sou um Deus. Vocês podem curar como eu curo. Ah, mas você é filho de Deus, mas vocês também, ele dizia. Vocês também podem curar, mas questão de fé. O que é fé? É acreditar. Então, se você acredita, você cura. E quando você acredita, você cura mesmo. É só ver lá no centro quantas curas acontecem. Porque a gente acredita, a gente passa energia. E se a pessoa acreditar que ela vai ser curada, tem fé, ela acredita, ela quer de verdade, quer muito, ela se cura. Tem gente que não quer se curar, toma passe a vida toda, mas assim, aquela condição de coitadinho é tranquila para ele, é cômoda. Aí não se cura. Falta de energia? Não, falta de querer de verdade, fé. Quero ficar curado, quero ter saúde, tem que querer mesmo. Se você quer, a saúde vem. Mas tem gente que se esconde atrás de uma doença, de uma limitação. Não vamos falar sobre isso. Nós temos nossos livros aí maravilhosos que falam isso. Inteligência e saúde é um. Mas vamos analisar a frase? Amar a Deus sobre todas as coisas. E é bem simples. Quando Jesus dizia, vós sois deuses, e vocês têm que amar o Deus que está sobre todas as coisas, inclusive você e as pessoas ao seu redor. Então você tem que amar o próximo como a você mesmo. Você, criatura, filho de Deus, um Deus em miniatura, com todos os poderes latentes que você pode desenvolver e se tornar uma pessoa próspera e poderosa. Você pode curar a si próprio e curar o outro. Então ama o outro como ama você. Se cura, cura o outro, planta, colhe, faz o alimento, come, dá para o outro. Isso é o amor que Jesus falava. Quando você está alimentando o outro, quando você dá um abraço, você impõe a mão para curar, você está passando energia, você está passando amor, você está amando o teu próximo. E você pode se curar amando a si próprio, se perdoando e perdoando os outros. Aí você tem saúde, porque a mágoa mata, a raiva envenena, vira câncer. Então, aprende a conviver. Como? Respeitando. Respeitando vem de respiacere, olhar com admiração. Olha o que tem de bom nas pessoas ao seu redor. Todo mundo tem virtude. Não fica olhando o defeito para se sentir melhor. Você está se enganando e está sofrendo. Porque você vê, eu sou Deus e todo mundo ao meu redor é uma porcaria. E é mentira. Você precisa olhar o Deus que existe no outro. Vós sois deuses. Os outros também. Goste do outro como você gosta de você, que nós somos iguais. Deus fez tudo igual em essência, mas nos deu o livre-arbítrio e a inteligência para a gente desenvolver. Não fez a gente um Deus, mas fez um Deus dentro que se desenvolve, um Deus como semente, com todo o potencial de um Deus co-criador. Então, ame o Deus que está sobre todas as coisas, não um Deus acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu gosto de tudo, mas eu gosto mais de Deus. Um Deus que eu não enxergo, que eu não vejo e que eu acho injusto. Não é isso. Deus está em tudo. Então, ama a pessoa da sua casa, mas ama também o teu vizinho, a tua amiga. Faz alguma coisa para que eles fiquem felizes. O que você fizer der felicidade, você está dando amor. Você dá um livro para uma pessoa, você muda a vida dela. Isso é um gesto excelente, tremendo de amor. Você dá um conselho para a pessoa, isso é amor. Você dá o ombro para a pessoa conversar com você, para ouvir. Você não sabe o que falar, ouça isso. Ouvir já é amor. Você fala alguma coisa, pede uma inspiração e os anjos sempre estão ali. Então você está dando um conselho, você está amando. É assim que se ama o próximo.
como Jesus fazia. Ele ouvia, ele abençoava, ele aconselhava, ensinava o tempo todo. E esse é o amor de Jesus. Ele dizia: segue os meus passos, não é ir atrás dele no deserto. Segue o caminho que ele mostrou. Vocês não precisam de igrejas. O corpo é o templo da alma, é o templo de Deus, sóis deuses. Fica mais fácil assim entender e amar a Deus. É o Deus que está em tudo, porque tudo é Deus. Eu, você, nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos. Então, abrace, cante, saia para passear, conviva com os amigos. É isso que Deus quer. É isso que Ele espera. A nossa felicidade é você fazer um céu convivendo, rindo, brincando, abraçando, curando, se curando, não adoecendo por não engolir mágoa, raiva, se prevenir disso, se vacinar contra a raiva. É possível, lógico, nós podemos tudo. Há um Deus dentro, não esqueça disso. Então, ame a Deus, o Deus que está em todas as coisas, em você, no teu cônjuge que você ama, nos filhos que você ama, no filho do vizinho, no passarinho, na árvore, tudo presença de Deus. Eu ando muito de bike, e às vezes você está andando assim na ciclovia e cai uma folha. Eu lembro daquela frase: não cai uma folha que Deus não saiba. Eu olho a folha e falo: Deus está falando comigo. E tá, para mim está. Eu abraço a árvore, ela é minha irmã. Eu sinto a alegria da árvore, dá para sentir. Eu falo com os passarinhos, você que fala com ele, ele presta atenção em você, interage com você, ele se aproxima muitas vezes. Passarinho, é Deus. Outro dia eu estava na academia, fazendo exercício, olhando para o céu, e veio lá um tipo de corvo que tem aqui no litoral, que é um pouquinho diferente do urubu normal. Ele é diferente um pouco. Eu estava olhando assim, e na minha mente, né, olhando o céu, aquele céu lindo, né, e vendo o corvo, eu falei assim: olha Deus ali. Daí a pouco, como num passe de mágica, estava cheio de corvos. Eu até assustei, falei: nossa, de onde é que apareceu tantos? Um bando assim voando no prédio que estava na minha frente, acima. Eu falei: ó Deus ali, percebe? É Deus. Eu vou andando na praia, vendo a aguinha, assim, aquelas ondinhas. Falei assim: olha Deus na água, beijando a areia. Beija, beija, 1 milhão de vezes. E eu procuro abraçar, beijar o meu amor. 1 milhão de vezes. E é tão bom passar aquele sentimento, aquele carinho, aquilo da saúde. Então eu amo o Deus, amo a Deus na figura do próximo que é Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, o Deus que está sobre tudo. É isso que Jesus falava. Pensa, medita e sinta e pratique esse amor. Olha no espelho e fala: puxa, você é um cara legal. Olhe para a sua família e fala: Deus, obrigado. Esses deuses que estão aqui, suas manifestações, vou olhar o que tem de bonito neles, não vou criticar, vou olhar só a parte boa, os princípios. Vou elogiar, não vou criticar. Olha, acabe com a crítica e amplia, elogia tudo, elogia tudo. Quando você elogia uma virtude, o defeito desaparece. Quando você fala do defeito, ele aumenta. Então, ama o teu próximo, elogiando as virtudes para que elas se ampliem, para que o Deus das pessoas se manifeste, bom para eles e bom para você. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. O Deus que está sobre tudo, sobre e dentro. Pensa nisso. Essa é a verdade. Medite, ore, sinta o Deus dentro de você, sinta a presença de Deus em tudo. Aí não precisa fazer força nenhuma, não precisa se enganar. O sentimento de amor, de paz, é total. Experimente. Depois você me conta, ok?
Um abraço.